E eu decidi ficar como nani por esse tempo todo, porque, então assim, só mais um adendo nessa parte do salário, é muito importante que você saiba o seu... Eu não faço mais babysitting pra receber 18, 17 horas, eu cobro... Vamos lá, começar, que eu tô procrastinando, já faz umas horinhas aqui. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Tassi Cerqueira e aqui a gente faz vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, vlogs, viagens e o que mais me der na telha. E no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que vocês me pediram há muito tempo atrás. Muito tempo não, mas já vem me pedindo há um tempo. E eu tava montando o roteiro e eu queria deixar o mais perto do perfeito. Apesar de perfeito, não existe nada perfeito, mas assim, o máximo de informações possíveis pra vocês. Como vocês já viram no título, como é trabalhar de babá aqui nos Estados Unidos. Então assim, fica até o final, porque eu vou dar muita informação a respeito disso, né? Os requerimentos, salário, como arranjar trabalho de babá aqui, algumas dicas, e vou dividir com vocês um pouquinho da minha experiência aqui, coisas que eu aprendi durante esses, vamos dizer, 5 anos sendo babá e 1 ano e meio trabalhando com famílias americanas, mas não necessariamente sendo babá, porque eu fui ao pé. Se vocês não sabem sobre isso, vou deixar um vídeo passando aqui na tela. Enfim, eu espero que esse vídeo agregue bastante na vida de vocês e pra quem tá vindo pra cá e quer trabalhar com criança. Enfim, eu acho que vocês vão gostar muito das informações que eu tenho pra passar. Mas antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações pra toda vez que eu postar um vídeo você não perder nem umzinho. E me seguirem lá no Instagram, porque lá a gente tem um contato mais direto, eu respondo todo mundo que me manda mensagem, que tem dúvidas. Fica mais fácil da gente conversar do que aqui pelo YouTube, né? E se você gostar desse vídeo, achar esse vídeo atrativo, alguma coisa te chamou a atenção, alguma informação que você achou legal, aí você deixa um likezão lá, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Beleza? Beleza! Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pra vocês que não sabem, eu vim aqui pros Estados Unidos com o visto J1. Fiz o programa de au pair, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar passando aqui na tela. E é um vídeo que eu trabalhava com criança, né? Era uma babá de crianças, mas era dentro de um programa de intercâmbio. E uma vez que eu decidi sair do programa de intercâmbio, pra mim fez muito sentido continuar trabalhando com isso, porque eu já tinha adquirido algumas experiências no Brasil, experiência aqui, e fazia mais sentido continuar, sabendo que era uma posição mais fácil para o imigrante que tá chegando, que já fala inglês, né? Porque eu já falava inglês, assim, isso é relativo. Mas eu falava inglês já e tal, apesar de não ter muita confiança nesse sentido naquela época ainda. Mas era mais fácil para mim trabalhar como babá saindo de um programa de intercâmbio. Além de ser um trabalho tranquilo de achar para quem já tá saindo do programa de au pair, eu escolhi ser babá por ser um trabalho menos difícil no sentido físico da coisa. Trabalhar com limpeza, trabalhar com construção, trabalhar com marcenaria, trabalhar em restaurante, na minha opinião, era um trabalho muito cansativo. E eu não queria trabalhar com essas outras coisas. Então eu trabalho como babá há 6 anos e meio, se você contar período de au pair também, e eu decidi ficar como nani por esse tempo todo, porque eu acho que era o mais acessível pra mim. Eu já tinha experiência, e quanto mais experiência eu adquirindo, mais fácil ia sendo pra mim estar dentro desse trabalho. Mas eu vou deixar pra contar um pouco mais da minha experiência pro final do vídeo, e agora eu vou contar pra vocês como é que é os requerimentos, o salário, todo esse passo a passo que eu tenho certeza que é o que vocês querem mais saber nesse momento. Os requerimentos são o seguinte: ter experiência comprovada aqui nos Estados Unidos, porque 99% dos pais vão querer falar com alguma referência sua. Então dificilmente você vai conseguir que uma referência sua do Brasil consiga conversar com alguém aqui dos Estados Unidos. A não ser que essa pessoa fale inglês e tudo certo, e a família com quem você tá procurando trabalho aceite isso, não há mal nenhum. Mas geralmente eles preferem que você já tenha trabalhado para uma família aqui nos Estados Unidos. Mesmo que seja uma família de brasileiros e tudo bem, eles vão falar inglês com você e vai ter uma experiência aqui. Eu nunca usei nenhum tipo de referência minha do Brasil, todas as minhas experiências foram aqui. É importante que vocês comecem pelo menos fazendo um babysitting, tendo algum amigo pra poder te dar uma referência de caráter, trabalho, falar assim, ela nunca trabalhou com crianças comigo, nada do tipo, mas é uma pessoa de boa índole, uma pessoa nesse sentido, porque é importante que as famílias saibam quem eles estão contratando. Segundo, background check. A maioria das famílias vão querer fazer um background check na sua vida, né? Que é basicamente checarem o seu histórico pra saber se você já foi presa, pra saber se você tem alguma DUI. DUI é quando você é preso porque você estava dirigindo alcoolizado. Faz uma leitura do seu background pra saber se você é uma pessoa de confiança pra estar na casa delas, cuidando dos filhos dela. A questão da experiência. Quanto mais experiência você tiver, mesmo que você não tenha comprovado aqui, mais chances você tem de conseguir negociar um bom salário. Minhas experiências são todas no Brasil.
Brasil. O ideal é que você converse com a família, fale todas as suas experiências e tenha alguém de caráter que consiga validar a pessoa que você é. Em muitos casos aqui, eu já usei amigos, referência de amigos meus, pra poder falar de mim, porque quando eu saí do au pair, eu não podia usar nenhuma referência do meu programa de au pair, das famílias com quem eu trabalhei no au pair, porque eles não podiam dar referências pra mim, porque eu tinha saído do programa, então eles não podiam fazer essa ponte. Apesar de que muitas famílias fazem isso pra muitas au pairs, eu não tive um relacionamento perfeito com todas as minhas famílias, então eu não tinha nem cara de pedir a eles que falassem por mim. Eu, em várias situações, usei algumas amigas que falavam inglês muito bem, pra mim isso sempre foi muito importante. E por último, nessa parte de requerimentos, inglês, espanhol ou português. E por que eu falo essas três? Porque tem famílias aqui de brasileiros que vão potencialmente querer te contratar. Português você já fala, não tem que se preocupar com isso. Mas talvez tenha algumas famílias que falam inglês, mas também que falam espanhol e queiram que você converse em espanhol, se você tiver um espanhol. O inglês é o mais importante. É muito difícil você conseguir trabalhar numa família que só fala inglês, só sabendo português e arranhando no espanhol. Pode até dar sorte. Eu não tô dizendo que é impossível, porque eu acho que nada nessa vida é impossível. Não venha com esperança de tipo, vou arranjar uma família brasileira ou uma família hispânica, porque pode acontecer, mas as chances são muito menores do que em relação à família que fala inglês e que você consiga se comunicar com eles. Então esses são os 4 requerimentos, né, que as famílias requerem de você, ou que vai, né, que cabe dentro dessa parte aí. Salário. Pessoal, olha, esse vídeo vai ficar extenso, tem muita informação, vou falar muito, eu vou falar tudo que é importante vocês saberem. Então fiquem aqui comigo. Se vocês ficarem um pouquinho cansados, dá uma pausa, vai fazer outra coisa, depois volta e termina o vídeo. Mas terminem o vídeo, acho que vai ficar muito extenso, mas eu espero conseguir dividir tudo com vocês aqui sobre como é ser babá aqui nos Estados Unidos, tudo relacionado a esse assunto. Então vamos lá, vamos continuar. Quanto que é o salário de babá aqui nos Estados Unidos, especificamente aqui na Califórnia? Assim, numa média, sem querer ser muito pessimista ou muito otimista, entre 12 e 25 dólares. O que significa que pode ter algumas pessoas querendo te pagar menos que 12 e pode ter pessoas querendo te pagar 30. 40, 50, se você trabalhar pra elite americana aqui nos Estados Unidos. Eu já tive uma amiga que fazia tipo 35 a hora, algo assim. Então é possível. Mas aqui na Califórnia, o salário mínimo base, se eu não me engano, tá entre 12 e 13 dólares. Vai ter famílias que vão querer te oferecer menos do que isso. Eu já tive uma família que me pagou 11 dólares a hora pra ajudar com as filhas, 2 meninas gêmeas. Elas tinham 3 anos na época, se eu não me engano. E ela precisava de mim só pra chegar, ajudar os avós a arrumar as crianças, porque como ela trabalhava num fuso horário diferente, a empresa que ela trabalhava era num fuso horário diferente, ela começava muito cedo, então ela não podia dar conta das crianças de manhã cedo, então ela precisava de ajuda, porque os pais dela já eram idosos. Então ela me pagou 11 dólares a hora, trabalhava de 6 às 8 e depois ia correndo pra minha aula de inglês, que começava às 8h30 e era pertinho. Foi o único motivo pelo qual eu aceitei ser paga tão pouco, porque eu já tinha meus outros trabalhos. E eu falei assim, por que não pegar um extra? Tá, não é um valor muito bom e eu vou estar acordando cedo, enfim, vários poréns pra eu não aceitar. Mas eu acabei aceitando porque eu falei assim, eu preciso do dinheiro, é bem-vindo, é antes do meu horário da escola, eu consigo acordar cedo, por que não? Aceitei. Mas, fora esse trabalho, eu nunca aceitei ninguém que me pagasse menos do que 15 dólares, exceto por uma família, mas fica até o final porque você vai entender por que eu aceitei ser paga 14 dólares, o que é muito pouco, na minha opinião, quando você trabalha com criança, da maneira que eu trabalhei, trabalhando só 2 vezes por semana, 8 às 5 da tarde. Então assim, só mais um adendo nessa parte do salário, é muito importante que você saiba o seu valor, que você entenda o quanto o seu trabalho é válido, o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário para aquela família, para qualquer família que vai te contratar. Quando você consegue se impor, demonstrar para a família que seu trabalho vai agregar na família delas, a tendência deles quererem diminuir o pagamento, pagar menos para você, são bem menores. Então, saiba se impor, saiba vender o seu peixe, basicamente isso. Mas também não tenha medo de aceitar um trabalho que pague pouco, se for só pra você ter uma experiência, alguma coisa assim, pra te alavancar de alguma forma. Aceitar um salário pouco não é nenhuma vergonha, nem nada do tipo, mas saiba que você consegue salários melhores, assim, tipo a média aqui, geralmente aqui, o mínimo é 15 dólares a hora. Mas como eu falei, algumas pessoas vão querer te pagar menos. Se você tá numa situação de necessidade e tal, vá, se jogue, pega a experiência. Quanto mais experiência você tem, melhor os seus salários. Então vamos lá, vamos pra próxima. Tá bom, Tássia, você já me falou de requerimentos, já me falou de salário, que também é uma coisa interessante, mas como? Onde que eu arranjo esses trabalhos? Essa é a pergunta de $1 milhão, certo?
Pois é. Eu vou dividir com vocês todas as maneiras que eu utilizo pra poder arranjar trabalho aqui nos Estados Unidos. Tanto babysitting como trabalho fixo, que na verdade foram as maneiras mais eficientes, assim, que eu já encontrei. E todas as vezes que eu precisei de um trabalho, eu recorri a esses mesmos lugares. E eu sempre arranjei alguma coisa em algum momento. Ou era em um, ou era em outro. Geralmente eu utilizo grupos de Facebook ou alguns sites específicos pra esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, porque é muito comum aqui na Califórnia, eu diria acho que nos Estados Unidos, mas minha experiência maior aqui na Califórnia, das famílias procurarem esse tipo de serviço online. Então elas vão dentro do grupo, num grupo de mães, ou num grupo de babás e de famílias, diversos grupos no Facebook. Se você for lá garimpando, você acha muitos grupos. E quais são os sites? Care.com, Sittercity, e deve ter mais alguns outros de criança que nesse momento eu não tenho realmente, mas esses são os dois únicos que eu já arranjei trabalho, que eu tenho um perfil lá. São sites muito bons. Eu acho que o Care.com precisa de Social Security, né, que é o CPF americano, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eles mudaram essa opção, mas eu não tenho certeza. E o Sittercity, até onde eu sei, não precisa nada do tipo. E o Craigslist também. O Craigslist é um site de classificados, no qual você consegue achar tudo. Sabe classificados que a gente tem aí no Brasil? Comprar carro, produtos, comprar serviços, aquele que vem dentro do jornal. É a mesma coisa, só que online. Você consegue comprar coisa pra dentro de casa, você consegue arranjar trabalho, você consegue oferecer trabalho, você consegue alugar um espaço, um lugar buscado por muita gente. Não, mas é um lugar que você tem que ficar de olho nos spams e nos scams, que são pessoas tentando, tipo, te pescar lá pra poder tirar vantagem de você de alguma maneira. Então tem que ficar muito atenta, muito alerta nesse Craigslist. Mas dá pra arranjar trabalho lá, e conheço pessoas que já arranjaram trabalho por lá. Já aluguei vários quartos por lá, já comprei. Eu não comprei carro por lá, mas já pesquisei carros por lá. Então é um lugar que dá pra tudo, não só pra trabalhos de babá, tá bom? Dá pra arranjar trabalhos de bartender, ou trabalhos em festas, em casamento, enfim. Uma variedade gigante de coisas que dá pra achar no Craigslist. E além de tudo isso, né, Craigslist, Care.com, Sittercity, Facebook, tem as indicações também. Rola muita indicação. Eu já fiz trabalho pra uma família que me indicou pra outra, que me indicou pra outra. Eu já cheguei numa família, assim, tipo, muito aleatória. Falou assim, eu peguei seu telefone com fulana. Eu falei, não conheço. Mas era uma fulana que tinha pego meu telefone com uma outra família que eu já tinha trabalhado. E aí, quando esse pai precisou, ele pediu essa amiga falou, essa fulana, essa amiga minha me indicou essa menina há um tempo atrás. Eu acabei não usando o serviço dela, mas ouvi dizer que ela é ótima. Me contratou pra fazer um babysitting pro filho dele. Então, assim, as pessoas se conversam, sabe? Se você faz um bom trabalho, você cria uma boa camaradagem entre as famílias. É que hoje eu não tô, acho que por causa da situação do país, né, não tá rolando tanto trabalho de babysitting, mas eu tinha uma média mais ou menos de 10 a 15 famílias que eu fazia babysitting regularmente, assim, não todo final de semana, mas me chamava no mês, aí me chamava outra família, me chamava na outra semana, não sei o que, toda semana eu tava fazendo um babysitting, 2, 3 babysittings no mês ou mais, e de muitos desses de famílias de indicação, assim, de todos esses lugares que eu falei pra vocês, o único que eu não achei nada foi o Craigslist, em relação a ser babá. O único trabalho que eu arranjei lá foi o de abacaxi. Se vocês não sabem desse trabalho de abacaxi, tem um vídeo que eu falei especificamente sobre esse trabalho. Eu vou deixar aqui passando aqui na tela. Amandinha, coloca só um teaserzinho daquele vídeo, os 10 fatos sobre mim aqui nos Estados Unidos, sobre versão imigrante, que vocês vão ver o trabalho que eu arranjei no Craigslist. Não nem falar mais nada. Agora, aqui são minhas dicas, são coisas que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando como babá, que eu acho que vai ser super importante pra vocês. Vocês têm que ouvir as minhas dicas e levar como 100% de verdade? Não. O que serviu pra mim pode não servir pra você, mas pode servir pra outra pessoa. Eu espero que de alguma forma isso contribua e ajude positivamente vocês, se forem trabalhar com criança. Então, vou dividir com vocês o que eu acho que é importante vocês saberem. Eu acho que é do topo da lista dessas coisas que eu tenho pra falar, a principal é... Ai, minhas costas! Tô ficando velha. Isso também, mas não é essa. Tente não trabalhar pra uma família só, pelo menos não de início. Se você der a sorte de arranjar uma família muito querida logo de primeira, beleza, se jogue, não recuse trabalho. Não é pra recusar trabalho, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, às vezes vai surgir oportunidades de você trabalhar 2 vezes na semana pra uma família. E aí você arranja uma outra família e trabalha 1 vez por semana. Aí uma outra família 1 vez por semana. Isso de você diversificar os seus trabalhos, diversificar os investimentos, trabalhar para várias famílias diferentes, é muito positivo. Por quê? Porque se uma família não quer que você trabalhe mais, te demite, você tem outros 2 trabalhos para te segurar. Quando você trabalha
full time, de 8 às 5, segunda a sexta, pra uma família só, não tô dizendo que você vai ser demitida, mas se isso acontecer, você só vai ter aquele trabalho. A não ser que você faça outra coisa, é muito desesperador você ficar sem trabalho, sem saber quando é que você vai arranjar um próximo trabalho. Se você conseguir arranjar 2, 3 trabalhos e só ficar full time, só virar full time pra uma família que realmente talvez valha a pena, você que vai decidir, mas a dica principal é não trabalhe só pra uma família se você puder. Quanto mais famílias você trabalhar, melhor. Você não fica entediado, você tem uma rotina mais variada, você vai pra lugares diferentes, você vê crianças diferentes. Eu acho isso muito positivo. Pra mim, foi o período mais feliz da minha vida. Foi quando eu trabalhava pra 3 famílias diferentes. Trabalhava segunda e sexta pra uma família, terça e quinta pra outra e quarta eu tinha livre. E aí final de semana eu fazia babysitting. Nossa senhora, era maravilhoso. Eu via uma família na segunda, aí na terça eu vinha outra, aí tinha uma pausa, aí via outra, aí depois vinha, sabe? Tipo, eu não ficava saco cheio das crianças. Que criança, por mais que elas sejam maravilhosas e anjos na terra, dão trabalho. Pra mim funcionou. Não sei se pra você vai funcionar também, mas é a dica que eu dou. Eu já falei do inglês, né? Que é importante que vocês venham com inglês. Quanto mais comunicação você tiver com a família, melhor. Contar pra família o que aconteceu com as crianças durante o dia. Aquela comunicação melhor pra você. E principalmente melhor pra você conseguir negociar salário. Porque se você não consegue explicar por que você quer um salário maior, por que você quer ganhar mais, por que você merece ganhar mais, por que seu trabalho é válido, se você não consegue colocar em palavras tudo isso, você vai provavelmente receber o que eles querem te pagar. Pode não ser 11 dólares, mas você, pro trabalho que você tá fazendo, você pode estar ganhando 17, eles vão te oferecer 14. Seja na faxina ou trabalhar no escritório, não importa. Isso vai te dar um poder de negociação muito maior. Uma coisa também que me ajudou muito foi aprender vocabulário infantil, vocabulário de criança, de bebê e vocabulário de criança um pouco mais velha. São coisas que você vai usar no dia a dia. Time out, play date, nap time, bottle, feeding time. É que eu, na verdade, nem fiz uma lista, veio aqui de tudo na cabeça. Mas são coisas que você vai precisar conversar com a família. Ah, fulano começou a engatear. Baby A started to crawl. Palavras que você vai usar. Ah, pacifier. O que é pacifier? O bico da criança. Bottle, madeira da criança. Onesie. O que é onesie? É aquele bodyzinho que a criança usa. Não é body, eles não chamam de body aqui nos Estados Unidos. Quando você for procurar um trabalho, levando em consideração que você pode conversar e negociar com a família, jogue sempre seu valor pra cima, nunca pra baixo. Porque na hora de negociar, fica mais fácil de você entrar no meio termo e pegar um valor que te deixe satisfeita. Além da habilidade de falar inglês, porque isso vai te ajudar, acho que a gente precisa ter confiança no nosso confiança na gente mesmo, entender nosso valor, entender o que a gente pode agregar. Eu tive muita dificuldade com isso no início, assim, era muito difícil pra eu poder negociar. Eu já vinha com o valor pronto, mas eu vinha com o valor pronto sempre achando que eu não precisava, que eu não podia cobrar mais do que 15, 16 a hora. Eu tinha uma amiga, quando ela trabalhava com criança, ela falava assim, não trabalho pra família de 2, 3 crianças por menos de 22, por menos de 23. Eu tinha essa síndrome de gata borralheira, ou sei lá como é que é a síndrome que fala, de que eu tinha que cobrar menos pra que eu conseguisse o trabalho. Eu não entendia o meu valor, eu não entendia o quanto que eu sabia de cuidar de criança, o quanto que eu podia me comunicar com as crianças, o quanto que eu podia agregar na vida daquelas crianças, e eu não conseguia colocar isso em valor. Até hoje isso é um pouco difícil pra mim, assim. Mas eu vou explicar pra vocês uma virada de chave que teve pra mim quando eu estiver dividindo com vocês daqui a pouquinho, que fez toda a diferença nesses últimos, acho que 4 anos que eu trabalho como babá aqui nos Estados Unidos. Eu também já falei sobre construir clientela. Quanto mais clientela você constrói, mais trabalho você tem, você não fica sem trabalho. Claro que vai períodos e períodos de férias, as pessoas viajam, aí acabam que você fica um mês assim sem babysitting, sem nada do tipo. Mas é muito difícil quando você constrói uma grande clientela, você ficar sem trabalho. Realmente quando você faz um trabalho bom, que as famílias gostam de você e querem que você volte. Tem família que eu amo de paixão, que eu sinto saudade de fazer babysitting pra eles, que se não fosse meu trabalho eu faria de graça. Tem uma família que eu não vejo há 1 ano e meio por causa da pandemia. E aí eles me mandaram mensagem, esse final de semana agora passado, me pedindo pra fazer babysitting aos domingos. Eu não faço babysitting aos domingos. Não trabalho dia de domingo, a não ser que, tipo, seja uma emergência, eu preciso, tipo, tô desesperada por dinheiro, porque eu preciso aprender a me dar tempo pra descansar. Mas essa família me pediu pra eu trabalhar no domingo. Agora que o mais velho já faz o babysitting pros irmãos, eles não precisam mais de mim. Mas aí os pais e esse mais velho vão fazer uma aula e eles precisam de uma babysitter para os pequenos, e ela me mandou mensagem. E eu abri mão do meu domingo para ir fazer babysitting para essa família, porque eu amo essas crianças. É uma família que é muito querida para mim, é a primeira família que eu achei
de babysitting aqui na Califórnia, quando eu mudei aqui pra Califórnia há 4 anos e meio atrás, 5 anos e meio. Eu tô perdida nos tempos, 5 anos atrás. Mas essa é a primeira família, assim, eu guardo muito no coração. E eu vou trabalhar pra eles no domingo. Eu tô quebrando minha própria regra? Tô. Mas tô porque é uma família que eu gosto muito e sabe lá Deus quando é que eu vou fazer babysitting pra eles de novo. Então pra mim eu não me importo nessa família de quebrar minha regra. Tem outras famílias que eu falo assim, ó, imponho. Não, eu não vou trabalhar de domingo. Essa família, por exemplo, e várias outras, só me chamam pra fazer babysitting. Era só eu e aí tinham as reservas quando eu não podia. E elas sabiam que eu trabalhava bastante. Então quando eu não podia ir, não é porque eu não queria ir pra eles, é porque eu já tava ocupada. Eles começavam a me marcar com antecedência. Essa família com que eu já tô falando, que eu falei, acabei de falar pra vocês, as crianças ficavam... Agora não, que eles estão mais velhos, não fazem mais isso. Mas eles ficavam o dia todo perguntando à mãe, mãe, a Tássia já chegou? A Tássia já chegou? Que horas que ela chega? Que não sei o quê. Porque eu brinco com eles, eu me jogo no chão, faço cosquinha, a gente assiste filme, a gente come... Eu sinto que eu tô brincando com meus priminhos, assim, pequenos. É uma coisa muito gostosa também que trabalhar com crianças aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, trabalhar com crianças te proporciona, sabe? Então é uma coisa que eu guardo com muito carinho. Eu até fugi um pouquinho do tema, né? Fui um pouquinho longe, mas voltei. Agora eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Uma experiência que deu uma virada de chave pra mim nessa questão de arranjar trabalho, nessa questão de negociar salário, que eu acho que talvez seja válida pra vocês terem uma ideia de como é que funciona esse banangandã todo. Eu já falei pra vocês aqui, essa amiga minha que colocava o valor dela pra cima e eu não conseguia fazer isso comigo, né? Mas a maneira com que eu escrevi aqui, acho que foi tão honesta, foi tão sincera, que eu acho que faz mais sentido eu ler do jeito que tá aqui do que eu simplesmente interpretar e falar aqui pra vocês nesse momento. Eu tenho essa amiga que ela sempre jogou pra cima o valor dela por hora. E eu me incomodava com isso, porque eu não entendia o porquê dela fazer isso. Era porque, depois de muito pensar, era porque eu não estava fazendo o mesmo. Eu não estava validando o meu esforço. Eu tinha pena da família gastar muito, mas não tinha pena de mim, que passava não sei quantas horas com as crianças dos outros. Eu tinha mais pena da família de estar gastando dinheiro do que de mim, que estava trabalhando longas horas, que trabalhava pesado e que estava ali quase o dia todo à mercê daquela família, mas eu não tinha pena de mim. Essa que foi a minha virada de chave. Teve uma família que me contratou e queria me pagar $14 a hora. Na época eu aceitei 14 porque meu mínimo era 15, mas toda vez que eu saía de um trabalho, porque a família não podia pagar, qualquer circunstância que acontecia que eu precisava sair de um trabalho e outro, né, quando eu tinha 2, 3 trabalhos na semana, naquela questão da variação, da diversificação de famílias, eu ficava desesperada, porque eu precisava substituir aquela família que tava saindo e arranjar outra. E foi isso que aconteceu com essa família, que tava me oferecendo 14 e eu não me senti que eu deveria cobrar 15. Meu erro começou aí. Conversei com eles, gostaram de mim, era um bebê só, era 2 vezes por semana, dava certinho, era de 8 às 5, era um recém-nascido de 4 meses. Falei, vai ser um trabalho tranquilo, tudo certo. Só que aí eu parei e pensei assim, poxa, mas essas famílias, eu já vinha de um histórico de famílias que cancelavam de última hora meu dia. Não preciso que você venha hoje não. E não me pagava. E aí eu saía com o meu dia perdido. Não preciso mais de você, vai embora, não preciso mais de você. Me demitia e não me dava nem uma semana de aviso, que é muito comum aqui. A família não precisa mais de você, alguma coisa assim. Eles avisam assim, vou te dar uma semana, vou te dar 2 semanas antes da gente encerrar, enfim, várias situações. E essa família não me deu nenhum notice, porque eu tava infeliz trabalhando com ela, porque ela tava me explorando, basicamente. E aí ela achou que eu ia, como se fosse descontar nos filhos dela, assim, sabe? Viajou, assim, na maionese. E me mandou embora, do nada, sem aviso, sem nada. Então, assim, acontece essas situações. Eu tava desesperada, querendo um trabalho, fui lá, aceitei. Até que essa mesma família que me ofereceu $14, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, essa é a primeira vez que eu tô fazendo isso, mas eu acho que é muito importante que eu faça isso, porque tá ficando uma situação muito complicada pra mim. Expliquei assim, eu fui muito honesta com ela, assim, nem sei se é a melhor maneira de se negociar com uma família, se abrir um jogo assim. E eu precisando do trabalho, viu? Mas ela não sabia que eu tava assim, desesperada, nada do tipo. Mas eu cheguei pra ela e falei o seguinte, eu gostaria de fazer um acordo com você, e nos dias que você não precisar de mim, você me pague metade do meu dia. Não precisa pagar o dia inteiro, que é o que muita gente faz, né, de ser pago o dia se a família cancela de última hora. E tem muita família que não paga nada. Na minha cabeça eu pensei, tá bom, o meio termo faz mais sentido do que nada. Nem paga tudo, mas também não deixa de pagar nada, porque senão qual a minha intenção, qual o meu interesse de manter vocês também, continuar trabalhando com vocês? Porque é uma coisa importante, as famílias precisam de pessoas que sejam reliable, confiança, no sentido assim,
que você não vai faltar, ligar dizendo que, tô doente, ou se demitir de última hora. As famílias aqui dão muito valor às pessoas que dão valor ao seu trabalho. E eu sou uma pessoa reliable. Eu sou uma pessoa que eu nunca faltei trabalho, a não ser que foi uma emergência. Eu acho que a primeira vez que eu faltei trabalho com uma família foi no acidente do meu carro que teve, que eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, pra contar a vocês o que aconteceu. Foi a única vez, e ela falou assim, nesse dia, ela falou assim, não, tá, eu vou te pagar o dia todo. Já contando aqui pra vocês que até hoje eu trabalho com essa família. Eu tô com eles há 4 anos. Saí de part-time, saí de 2 vezes por semana e fui pra semana inteira. Ela teve um bebê número 2. E hoje eu não ganho mais 14. Eu já tô na casa dos 20. Então, assim, todo ano eu fiz um acordo com ela. E além dela pagar pelo menos metade do meu dia, que hoje ela paga o meu dia inteiro, se ela vai faltar. Eu já tô lá há muito tempo, então já confia o suficiente em mim de que eu não vou deixar ela na mão. Todo ano ela aumenta $1 no meu salário. E agora que ela teve o baby número 2, teve aumento também. Geralmente a gente cobra aqui entre 2, 3 ou 4 dólares por criança. Depende da família, depende de quanto a família. Se for uma família rica, capaz de pagar 5, né? Mas geralmente é uma média de 2 ou 3 dólares. E dependendo de quanto de obrigação você tem com ela. Mas o que eu quero contar, o que eu quero chegar na conclusão disso aqui tudo, é que foi uma virada de chave muito importante. Consegui conversar com ela, mesmo com muita ansiedade, muito nervosismo dentro de mim. Eu consegui negociar esses termos e isso me deu uma paz de espírito, que a partir de então eu comecei a cobrar o que eu realmente valia. Eu não faço mais babysitting pra receber 18, 17 a hora. Eu cobro de 20, 22 pra cima. Mas é muito caro. Procura outra pessoa, não precisa de mim. Porque hoje eu tô numa posição de que eu posso escolher com quem eu quero trabalhar. Tem família que me pede pra trabalhar e eu invento a maior desculpa do mundo. Não quero trabalhar, né? Não posso, tô ocupada. Porque eu não quero trabalhar para aquela família por motivos XYZ. Porque quando elas ligarem para as referências, todas elas vão falar o seguinte, e é sem modéstia, assim, sabe, gente? Tássia é maravilhosa, Tássia é ótima, as minhas crianças adoram ela. Tássia chega e vai conversar direto com as crianças, quer saber da vida delas, quer saber o que tá acontecendo. Tássia brinca com eles na piscina. Tássia é uma mistura de, tipo, brincalhona e danada e molecona, com séria e com regra. Todas as crianças com quem eu trabalho me respeitam. E isso é importante. As famílias querem isso. Querem uma pessoa que possam confiar, que você não vai faltar. Hoje eu sou capaz de cobrar o que eu cobro por eu ter construído todo esse background pra mim. Se hoje eu saísse dessa família com que eu tô trabalhando, que eu vou sair em algum momento pra seguir minha vida, porque eu não vou ser babá pro resto da vida, mas vamos dizer que no futuro eu decida ser babá de novo, eu não vou cobrar menos do que $20 a hora. Eu já falei muito, esse vídeo tá extenso. Não sei se metade de vocês vão querer assistir até o final. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações que eu dividi com vocês. Deixe aqui nos comentários o que você achou mais interessante ou o que você ficou mais tipo, nossa. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que se você gostou, você achou que faltou alguma coisa, falar alguma coisa que eu não falei, talvez eu possa fazer um outro vídeo a respeito disso. A intenção desse vídeo foi falar tudo, o máximo transparente possível que minha memória permitisse, assim, sabe? Porque tem muita coisa, tem muito detalhe às vezes que eu deixo passar porque eu esqueço realmente. Deixa um like aqui embaixo e é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Bye!